Olá, meus alunos de pesquisa operacional da segunda-feira. Vivemos um momento bastante conturbado e entendo que a todos possa estar gerando uma grande apreensão nas decisões que estão sendo tomadas. Acho importante fazer uma reflexão de que este momento, além das características clínicas de uma contaminação coletiva, e até em projeção mundial e exponencial, o que mais é preocupante, e também com relação à quantidade de óbitos que já estamos, as decisões de suspenderem eventos onde há grande aglomeração de pessoas, e a partir desta semana a grande maioria das instituições de ensino também estão cancelando as suas aulas, pelo menos durante esta próxima e a outra semana, durante 7 ou 15 dias. Não seria diferente na Croton. Eu quero acreditar que vivemos num século totalmente digital, então é uma boa oportunidade de provarmos o que somos capazes de fazer e o empoderamento que temos com relação às alternativas diante dos intempéries que vivemos. Então, da minha parte, já estou gravando vídeos, com o conteúdo que estaríamos vendo nas nossas aulas. Pesquisa operacional, todo mundo já sabe, é uma disciplina bastante técnica e eu reforço com vocês a importância de assistirem essa web aula 1, 2, 3 vezes, quantas necessárias para que vocês compreendam a sistemática, mas é extremamente importante que vocês exercitem, que seria o motivo da nossa aula. Exercícios onde eu iria estar propondo cases práticos e vocês estariam executando o que PO nos orienta. Então, eu vou, nessa aula de hoje, seria a nossa 5ª aula, 16 de março, eu vou estar passando com vocês a ferramenta Solver, que era o conteúdo desta nossa aula, explicando como ele funciona tecnicamente, fazendo com vocês 2 exercícios na prática, e os demais vocês tentarão exercitar, sabem os meus contatos, para que a gente possa estar ajudando, mitigando qualquer dúvida que vocês tenham. Muito bem, sobre o Solver. O Solver é um suplemento do Excel, então ninguém precisa comprar absolutamente nada. Basta que tenhamos instalado no nosso PC o Excel. E aí nós precisamos adicionar este suplemento. Então, como funciona? Vocês irão abrir o Excel, clicar em arquivo e aí vai aparecer essa tela. Ao invés de vocês abrirem um arquivo ou procurarem, vocês vão clicar em opções. Clicando em opções, vocês terão essa tela disponível em que vocês irão clicar sobre suplementos. Clicando em suplementos, vários suplementos estarão aqui formando uma lista. Escolham o Solver e cliquem no botão Ir. Cuidado, gente, não é botão OK. Vocês devem clicar no botão Ir para que abra essa nova tela. O Solver vai estar nessa lista. Vocês vão flegar o Solver e então clicar no OK. Feito isso, o Solver está instalado. Para ter certeza que ele está instalado, quando entrarem no Excel, cliquem em Dados e aí aqui bem à direita vocês terão o Solver aparecendo. Extremamente simples a ativação do Solver. Bem, mas antes de irmos diretamente na parametrização do Solver, é preciso que se monte no Excel uma planilha com os dados necessários. Vamos lembrar como nós fazíamos a programação matemática, que eu printei aqui, que vimos na aula passada. Quais são os 3 tempos desta programação matemática? Primeiramente, nós temos que identificar as variáveis de decisão.
o que eu preciso decidir. Ou seja, neste momento, o que o solver vai me calcular. Num segundo momento, precisamos identificar a função objetivo, maximizar, minimizar e já colocando inclusive os valores dessa inequação. E por fim, não menos importante, tudo o que resta são as restrições. Isso é o que fizemos até a aula passada, que era a nossa programação matemática. Muito bem, como fazemos isso no solver? Vamos pegar este exemplo que foi o primeiro utilizado a semana passada. Um sapateiro faz 6 sapatos por hora se fizer somente sapatos. E faz 5 cintos hora se fizer só cinto. Gasta 2 unidades de couro no sapato e 1 unidade de couro no cinto. O total de couro disponível, é o nosso estoque, são 6 unidades. E o lucro no sapato, R$ 5,00 por unidade, R$ 2,00 para cada cinto. O objetivo é maximizar o lucro. Calcule o sistema de produção do sapateiro. Então, eu já comecei aqui colocando na minha planilha e vale ressalvar que cada um de vocês pode montar a planilha como desejar. Na ordem de colunas não existe uma regra. Quando for regra, eu vou avisar vocês. Eu sempre inicio com as variáveis de decisão. E no solver eu não preciso usar uma incógnita, x, y, x1, x2. Aqui eu posso escrever. Então eu escrevi sapatos e cintos. Coloquei esse título da coluna como quantidade. E eu, Rose, pintei de amarelo. Vocês vão ver que eu sempre pinto de amarelo o que o solver irá me calcular. Na verdade, eu vou até deletar aqui, porque o solver não me calculou ainda, certo? Muito bem. E vou preenchendo com as restrições. Dizia no nosso problema que cada sapato precisa de 2 unidades de couro. Eu botei aqui, cada cinto, 1 unidade de couro. E que o meu estoque é 6. Então, eu botei total de couro. Fiz uma fórmula, olhem aqui a fórmula. C2 multiplicado por B2. Ou seja, cada sapato que o solver me calcular aqui, que eu deva produzir, o programa irá multiplicar por 2 unidades e vai me dar um total. Da mesma forma, fiz uma fórmula, multiplicando a quantidade que o solver irá me calcular de cintos para produzir, vezes a quantidade de couro que eu preciso para cada cinto, que no caso é 1 unidade. Fiz aqui um total, porque o que nos interessa enquanto restrição neste exemplo é que a soma do que eu gastar de couro não passe de 6 unidades. Então, eu coloquei aqui embaixo que o total de couro que eu tenho disponível, aqui eu digitei 6. Por que é que eu coloquei a combinação de cores? Porque quando eu for para o solver, eu vou dizer exatamente essa restrição aqui, ó, que eu escrevi na programação matemática, que este campo aqui tem que ser menor ou igual a este campo. Muito bem, seguindo, dizia que um sapateiro faria 6 sapatos por hora. Logo, eu coloquei aqui em minutos, porque 1 hora tem 60 minutos, que o tempo gasto para cada sapato é 10. O tempo gasto para cada cinto é 12 minutos. No mesmo raciocínio do couro, eu fiz do tempo, porque nós estamos fazendo a programação por hora. Olhem aqui, ó, o objetivo é maximizar o lucro por hora, 60 minutos. Então, de novo, somei os tempos que eu irei gastar, botei uma mesma cor dizendo que o total de tempo que eu tenho, como se fosse um estoque de tempo, é 60. Lá no solver, eu irei
fazer a comparação entre o total gasto aqui tem que ser menor ou igual a este campo. E para a função, acabaram-se as restrições, e para a função objetivo. Observem que função objetiva eu coloquei max aqui e tive que colocar um campo à parte. Isto sim é uma exigência do solver, que o campo onde o solver vai me calcular a função objetivo tem que ser uma fórmula. Então eu coloquei que o lucro do sapato é 5 nesse campo, o lucro do cinto é 2 e fiz aqui de novo uma fórmula, multiplicando o 5 por cada sapato que o solver vai me calcular e multiplicando aqui o R$2 de lucro para cada cinto que o solver irá me calcular. E a função objetivo, que esta célula tem que ser uma fórmula. Olhem a fórmula que eu fiz. A soma destes dois lucros. Depois que a planilha estiver pronta, eu posso ir no solver, e já vou mostrar para vocês, fazer a parametrização. Quando o solver me calcular, ele me forneceu estes campos. Eu deveria produzir 2 cintos e meio, a gente já conversou sobre isso. Cinto é uma coisa que não poderia ser uma casa com casas decimais. Eu posso marcar no solver que é inteiro, mas neste momento ainda deixei a casa decimal. E ele me disse que eu deva produzir 1 cinto apenas. Vejam que eu consumi exatamente as 6 unidades. 6 que eu tinha em estoque atendeu essa restrição. O tempo foi 37 minutos. É menor ou igual a 60, que era o tempo que eu tinha disponível? Era. Sobrou muito tempo, mas se eu produzir qualquer coisa a mais aqui, eu não atendo a restrição do couro e eu preciso atender as duas. Como eu disse que era menor ou igual, então o solver aceitou. E observem que o próprio solver calcula a função objetivo. R$14,50 é o meu lucro. Como que eu parametrizo isso no solver? Vamos seguir aqui. Quando eu entro no solver, ó, ele está aqui do meu lado direito, vou clicar no solver e aí aqui eu tenho o primeiro campo a preencher. Definir o objetivo. Apaguem e cliquem sobre a função objetivo. Cliquem exatamente no campo onde vocês colocaram a fórmula. Por exemplo, eu vou clicar aqui para marcar que é exatamente nesta célula que eu desejo que se calcule a função objetivo. Ótimo. Seguindo, eu tenho a opção maximizar ou minimizar, conforme o objetivo que vocês estão escolhendo no problema em questão. Então, se eu quiser maximizar, eu vou clicar no max. Se eu quiser minimizar, eu vou minimizar. Próximo passo, alterando células variáveis. Apaguem o que estiver escrito aqui. No Excel, vocês irão clicar, então ela vai estar zerada, né? Vocês irão clicar com Shift, marcando simultaneamente todas as células que deverão receber a decisão. Então, é importante que prestem atenção na marcação das células, por isso que eu pinto em amarelo, em que vocês irão estar recebendo o resultado automaticamente do solver. Próximo passo são as restrições. Nas restrições, nós temos 3 campos a preencher. O melhor é sempre apagar o que já está escrito. Por que ele traz escrito, gente? Porque vocês estão com algum campo clicado no Excel. E isso são campos que vocês desejam marcar. Então, a leitura é sempre
esta célula, maior ou igual, menor ou igual, diferente, vocês têm, dependendo do que vocês querem. Então, a qual restrição? Voltando ao nosso exemplo, a referência da célula aqui vai ser, eu vou marcar primeiro essa, total de couro, esse total, vou escolher menor ou igual, cuidado, né? Nessa flechinha vocês têm todos os sinais, menor ou igual, e onde está a minha restrição neste exemplo que nós estamos fazendo? A minha restrição está aqui, vou clicar nessa célula, ou seja, este total de couro tem que ser menor ou igual a este total que eu tenho em estoque. Quando vocês fizerem isso, nós temos OK, adicionar ou cancelar. Se vocês tiverem mais uma restrição a fazer, cliquem no adicionar. Se encerrou as restrições, não existem mais nenhuma, vocês podem dar OK. Significa que na última restrição vocês darão OK. Enquanto houverem restrições, vocês podem clicar no adicionar. Eu vou fazendo assim sucessivamente, tantas restrições quantas eu tenho. Neste nosso exercício, nós temos duas. Eu fiz primeiro do total de couro, igualando este campo, tem que ser menor ou igual ao total de couro, verde com verde. Vou dar adicionar e vou incluir a segunda restrição. Este campo, que é o total do tempo, vai ter que ser menor ou igual a este. 60 minutos é o que a gente está dizendo que tem em estoque. São apenas duas, poderia ter milhares. Muito bem, feito todas as restrições, o programa vai apresentando dessa forma para vocês. Aqui está, eu cliquei na célula com função objetivo, marquei maximizar ou minimizar, fui incluindo todas as minhas restrições. Eu posso esquecer alguma e vir depois adicionar. Eu posso ter me enganado nesse símbolo, clico em alterar e posso alterar. Incluí uma restrição e me arrependi, posso excluir. Fiz tudo e acho que está tudo errado, quero redefinir tudo, clico em redefinir, ele apaga tudo e aí eu posso começar tudo de novo. Muito bem, e aí eu vou, gente, vamos marcar nessa opção, método de solução, ele sempre vai trazer para vocês a opção GRP não linear. Lembrem-se que neste momento, no PO1, nós vamos trabalhar com solução ideal. Portanto, não é o máximo de precisão. Vocês vão marcar a opção simplex, certo? Feito isso, vocês vão dar OK. E em dando OK, o programa irá calcular exatamente as quantidades que devem ser produzidas, neste caso, de sapatos e de cintos. Bora lá, gente, tentar instalar o solver, montar a planilha, rodar para ver se vocês chegam no mesmo resultado. Sugiro também que vocês acompanhem este exemplo que nós vimos na produção matemática do produto 1 e produto 2. Então, vamos apagar o que o solver já me calculou. E aqui diz, certa empresa fabrica 2 produtos, P1 e P2. Tínhamos feito na nossa programação matemática que a decisão a ser tomada era quanto produzir de P1 e quanto de P2. Automaticamente eu já escrevi na minha planilha P1 e P2 e deixei aqui em amarelinho a quantidade. Bom, nosso exercício ainda dizia que o lucro de P1 é R$100 e o de P2 é 150. Precisa-se de 2 horas para fabricar uma unidade de P1. Já coloquei aqui 2 horas. E 3 horas para calcular o P2. Já calculei aqui também. O tempo mensal disponível é de 120 horas. Quase o mesmo exemplo com relação a estoque. Tive que fazer aqui uma fórmula.
o que o solver me informar de produção do P1, vezes esse tempo vai me dar o total. Mesma coisa no P2. Fiz uma fórmula, olhem aqui em cima. O que o solver me informar para produzir de P2, multiplicado por 3 horas, que é o tempo consumido, vai me dar o total. Fiz uma fórmula totalizando esse tempo. Botei azulzinho aqui para acompanhar com o total da demanda, que é o total do tempo, perdão, que é o que seria estoque que temos de horas, 120. Muito bem, só que aqui diz o seguinte, a demanda de P1 é 40 e a de P2 é 30. Construa o modelo do sistema de produção mensal com o objetivo de maximizar o lucro da empresa. Eu fiz aqui um exemplo para vocês verificarem como que a gente faz essa questão de demanda. Demanda nós já dissemos que é menor ou igual. Então, a quantidade que eu vou produzir aqui tem que ser menor ou igual a 40. E a quantidade que o solver vai me informar de P2 tem que ser menor ou igual a 30. E coloquei uma demanda mínima. Um exemplo, como a gente já falou, não pode ser 0. Então, eu botei que a demanda mínima tem que ser 1. Tem que ser no mínimo 1 para cada um dos produtos. Para poder fazer aquela restrição também. Vou igualar. Essa quantidade tem que ser menor ou igual a 40, porém vou fazer uma outra restrição. Tem que ser maior ou igual a 1. Esta quantidade vai ter que ser menor ou igual a 30 e também farei uma outra restrição. Esta quantidade tem que ser maior ou igual a 1. Como dizia que o lucro é R$100 para cada P1 e 150 para cada P2, fiz aqui uma fórmula do lucro. Olhem aqui em cima. Multipliquei a quantidade que o solver vai me dar de produção de P1 vezes os R$100. Vai me dar o total aqui. A quantidade que que o solver vai me informar de produção para o P2 vezes os R$150. Está aqui a fórmula. Como a função objetivo, pintei sempre de vermelho, tem que ser esta célula que eu pintar de vermelho, que eu vou lá no solver marcar, tem que ser uma célula com fórmula. Eu fiz o quê? H3, somei os dois totais de lucro. Se eu fizer lá no solver a parametrização que vocês já aprenderam, o programa irá me calcular 15 unidades de P1, 30 de P2 e um lucro máximo de 6.000. Vamos lá, o tempo que eu consumi foi 120, atendeu essa restrição. Aqui dizia que tinha que ser menor ou igual a 40, foi 15, atendeu. E dizia que tinha que ser menor ou igual a 30, foi 30, atendeu. Ambas tinham que ser maior do que 1, também atendeu. Está resolvido. Pessoal, confio em vocês para iniciarmos com estes dois exercícios do sapateiro e do P1 e P2, acompanhando a aula que está postada, onde tem o passo a passo para a instalação do solver, que é bem importante, do suplemento, onde tem passo a passo como a gente define cada um dos parâmetros que o solver exige. Nas próximas web aulas eu vou fazer com vocês mais exercícios a respeito. Confiantes no nosso empoderamento de ajuste, de adaptação, de autodisciplina, tenho certeza que vocês irão acompanhar a aula e eu estarei à disposição para que ninguém saia se prejudicado, priorizando a saúde, evidente, e o nosso desempenho escolar. Um beijo para vocês. Até mais.